Sistema Positivo de Ensino e o Estadão convidam você para mais uma rodada de super aulas. Até o dia 2 de novembro, você vai assistir 100 aulas preparatórias para o Enem. E de 5 a 24 de novembro, são mais 56 aulas inéditas para a FUVEST Unicamp. Todas as aulas são apresentadas pelo super time de professores do Positivo. Confira! Matemática com o professor Luiz Antônio. Química com o professor Giba. Biologia com o professor Lica. E Geografia com o professor Alexandre. Com essa super preparação, o seu sucesso está garantido, pode confiar. E vamos começar assistindo uma super aula sobre matrizes e determinantes. Manda ver aí, professor Luiz Antônio. Olá, nós estamos aqui para vermos uma aula sobre matrizes e determinantes. Nesta aula, nós vamos resolver aí umas questõezinhas e nessa questão de matriz, principalmente, nós vamos ver posicionamento de elemento na matriz. E, posteriormente, um determinante para fazer cálculo desse determinante. Então, vamos à primeira questão. Um técnico de basquetebol, para saber o desempenho dos titulares da sua equipe em 4 jogos, montou a seguinte matriz. Então, a matriz, primeira linha, 12, 10, 15, 9. Segunda linha, 15, 12, 8, 10. Terceira linha, 7, 5, 8, 6. Quarta linha, 10, 11, 9, 14. E a quinta linha, 11, 13, 10 e 9. Cada elemento A e J dessa matriz é o número de pontos marcados pelo jogador número I no jogo J. Pergunta-se, letra A, quantos pontos marcou o jogador número 2 no jogo 3? Letra B, quantos pontos marcou a equipe no jogo 4? Letra C, quantos pontos marcou o jogador número 2 em todos os jogos? Observe que cada linha da matriz representa cada um dos jogadores da equipe. Ou seja, a linha 1 são os pontos do jogador número 1. A linha 2 são os pontos do jogador número 2. E assim por diante. Ao passo que cada coluna representa o ponto da equipe em cada um dos jogos. Então, você vê ali, ó, primeira linha, 12, 10, 15, 9, são os pontos do jogador número 1. Na segunda linha, 15, 12, 8 e 10, são os pontos do jogador número 2, e assim por diante. Nas colunas, a gente tem 12, 15, 7, 10 e 11, a primeira coluna, são os pontos do jogo número 1. 10, 12, 5, 11, 13 são os pontos no jogo número 2. Como eu disse no início, cada linha são os pontos, posicionam os pontos do jogador. Cada coluna posiciona os pontos do jogo. Então, ali você tem na primeira coluna os pontos que a equipe fez no jogo 1. Na segunda coluna, os pontos que a equipe fez no jogo 2. Na terceira coluna, os pontos que a equipe fez no jogo 3. E assim vai. Já na horizontal, a linha, né, você tem cada número de cada linha representa a primeira linha, a pontuação do jogador número 1. A segunda linha, a pontuação do jogador número 2. E assim por diante. Então, vamos responder agora as 3 perguntas que foram feitas aí. Vamos na tela, então. Quantos pontos marcou o jogador número 2 no jogo 3? Número 2 no jogo 3. Então, aí corresponde o quê? O elemento da segunda linha, terceira coluna, que é igual ao 8. Né? Buscando na matriz, é o número 8. Na segunda pergunta, quantos pontos marcou a equipe no jogo 4? Então, no jogo 4, o número de pontos dessa equipe é a soma dos elementos da quarta coluna. Ou seja,
Busca na matriz ali, a quarta coluna são 9, mais o 10, mais o 6, mais o 14 e mais o 9. Somando tudo, 48 seria a resposta do B. Na terceira pergunta, quantos pontos marcou o jogador de número 2 em todos os jogos? Então, o jogador número 2, segunda linha. Então, o número de pontos do jogador número 2 é a soma dos elementos da segunda linha, ou seja, buscando na matriz novamente, a segunda linha, 15, mais o 12, mais o 8, mais o 10. Somando, dá um total de 45. Então, você viu aí apenas posicionamento de elemento na matriz. Na primeira pergunta, só perguntando diretamente um elemento da matriz. Na segunda pergunta, fazendo a pergunta sobre uma coluna completa da matriz. E na terceira pergunta, sobre uma linha da matriz. Agora, numa segunda questão, nós vamos ver agora uma outra possibilidade de se usar matriz, agora envolvendo produto de matriz, que é uma conta dentro do assunto matriz, uma conta importante dentro dela. Então, vamos à questão agora. Um dispositivo eletrônico usado em segurança modifica a senha escolhida por um usuário de acordo com o procedimento descrito abaixo. A senha escolhida é S1, S2, S3, S4, e ela deve conter 4 dígitos representados pelas letras S1, S2, S3 e S4. Esses dígitos são, então, transformados nos dígitos M1, M2, M3, M4, da seguinte forma. Então, matriz M1, M2 é igual P, matriz P, que multiplica a matriz S1, S2. E a matriz M3, M4 é igual P, que multiplica a matriz S3, S4, onde P é a matriz 0, 1, 1 e 0. Se a senha de um usuário já modificada é 0, 1, 1, 0, isto é, o M1 é o 0, o M2 é 1, o M3 é 1 e o M4 é o 0. Pode-se afirmar que a senha escolhida pelo usuário foi alternativa A, 0, 0, 1, 1, alternativa B, 0, 1, 0, 1, alternativa C, 1, 0, 0, 1, alternativa D, 1, 0, 1, 0 e alternativa E, 1, 1, 0, 0. Você notou lá no enunciado que apareceu ali a matriz P multiplicando uma outra matriz. Aí é que entra o produto de matriz. Então você lembra, para fazer produto de matriz, como é que a gente fazia? Multiplica a linha da primeira, respectivamente, pelos elementos da coluna da segunda. Então vamos à resolução para ver lá como é que a gente fez. Então, voltando ali no enunciado, como o cara disse, olha lá, a matriz M1, M2 é igual, ali já colocamos a matriz P, 0, 1, 1, 0, multiplicando S1, S2. Aí, em seguida, você vê, fizemos o produto. Então, repetimos, matriz M1, M2 é igual, aí o 0 multiplicou S1, deu 0. Soma, 1 multiplicou S2, deu S2. Na segunda linha, 1 multiplicou S1, deu S1. 0 multiplicou S2, deu 0. Então, o resultado lá ficou, olha lá, M1, M2, a matriz, igual, a matriz 0 mais S2, na primeira linha, S1 mais 0 na segunda linha. Fazendo a soma, você conclui que a matriz M1, M2 é igual S2, S1. Daí a conclusão, o M1 da primeira linha é igual a S2 e o M2 da segunda linha é igual ao S1. Da mesma forma, temos que, quer dizer, fazendo toda essa operação novamente, a matriz M2, M3, que é igual à matriz S4, S3. Então, fazendo todas as contas iguaizinhas, fizemos na primeira forma. E aí, então, conclui que o M3 da primeira linha é igual ao S4. E o M4 da segunda linha é igual ao S3. Então, na conclusão final agora, ó, sendo que o M1 era 0, o M2 era 1, o M3 era 1, o M4, 0.
Então, nós podemos, na mesma ordem, chegar à conclusão que o M1, que é o S2, ficou 0. O M2, que é o S1, ficou 1. O M3, que é o S4, ficou 1. E o M4, que era o S3, ficou 0. Portanto, a senha escolhida na ordem correta, S1, S2, S3, S4, é 1, 0, 0, 1. Daí, então, concluímos que se a senha do usuário modificada era 0110, então o M1 igual a 0, o M2 igual a 1, o M3 igual a 1, o M4 igual a 0, pode-se afirmar que a senha escolhida, então, é a letra C, a alternativa correta. Agora vamos para a terceira questão, e nessa terceira questão nós vamos fazer a aplicação de determinante. Determinante, lembrando só um pouquinho dele, era um número que você calcula em cima dos elementos da matriz. Cada determinante vai ter a sua operação especial. No caso aqui, nós vamos usar determinante 2 por 2. Então, você lembra que determinante 2 por 2, você multiplica a diagonal principal menos e multiplica a diagonal secundária. Então, vamos à questão número 3. Seja f de x a função que associa a cada matriz 2 por 2 de números reais o seu determinante. Assim, por exemplo, f da matriz 1, 2, 3, 4 é igual o determinante 1, 2, 3, 4. Multiplicando a diagonal principal, 1 vezes 4, 4. Multiplicando a diagonal secundária, 3 vezes 2, menos 6. 4 menos 6, então o resultado final fica menos 2. Considere, então, as afirmações. 1. O valor de f da matriz x menos 1, x mais 1, 2x menos 2, 2x mais 2 é 0. 2. O valor de f da matriz seno A, seno B, cosseno A, cosseno B é seno de A menos B. 3. A equação f de matriz x menos 1, 2x, igual a f da matriz 3, 0, 1x, tem a soma dos quadrados das soluções igual a 5. Vamos resolver o item 1. Aí você notou que ali, aquele exemplo que a gente deu do 4 menos 6 igual a menos 2, só um exemplozinho para ver o funcionamento de como ele criou essa função aí em cima de matriz. Então, vamos resolver agora o item número 1. O item número 1 é verdadeiro, pois o f da matriz x menos 1, x mais 1, 2x menos 2, 2x mais 2, pela definição da função é o determinante, x menos 1, x mais 1, 2x menos 2, 2x mais 2. Nesse caso aí, você pode fazer o seguinte, ó, colocando x menos 1 e x mais 1 em evidência, na primeira e segunda coluna, respectivamente, vem. Então, na primeira coluna, colocamos o x menos 1 em evidência, na segunda coluna, colocamos o x mais 1 em evidência. Então, a gente escreve x menos 1, multiplica, x mais 1, multiplica, e aí o determinante que resta ao pôr em evidência. E o determinante que resta é 1 e 1 na primeira linha, 2 e 2 na segunda linha. Repetindo novamente, ó, x menos 1, x mais 1, e esse determinante 1, 1, 2, 2, como ele tem linhas iguais, ele dá resultado 0. Aí multiplica x menos 1, x mais 1 e 0, vai ter a resposta final igual a 0. Então, número 1, realmente verdadeira. A número 2 também é verdadeira. Por quê? Porque a função da matriz seno A, seno B, cosseno A, cosseno B, pela definição dada dessa função, ela é o determinante seno A, seno B, cosseno B. Fazendo o produto em cruz, olha lá, seno A multiplica cosseno B, diagonal principal. Seno B multiplica cosseno A, diagonal secundária. Então, seno A vezes cosseno B menos seno B vezes cosseno A.
Lembrando da trigonometria, essa daí é a fórmula do seno de A menos B. Então agora vamos a 3. A 3 ela é verdadeira, pois o f da matriz x menos 1, 2x é igual ao f da matriz 3, 0, 1x. Como ele deu a definição da matriz, então, o f da primeira matriz seria o determinante x menos 1, 2 e x. O f da segunda matriz é o determinante 3, 0, 1 e x. Calculando o primeiro determinante, ó, diagonal principal, x vezes x, x ao quadrado. Diagonal secundária, menos 1 vezes 2, muda o sinal por ser a secundária, mais 2. E aqui no outro determinante, 3 vezes x, 3x. A outra diagonal é 0. Aí você, passando o 3x para o primeiro membro, você tem a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Resolvendo essa equação, nós temos as soluções x igual a 2 ou x igual a 1. Como a pergunta que havia sido feita era a soma dos quadrados das soluções, então a gente faz a conta 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, então nós temos 4 ali, mais 1 no outro, então dá o resultado 5. Então a número 3 é, então, uma afirmação também verdadeira. Podemos afirmar, então, que a alternativa correta é a letra A. Todas são verdadeiras. E assim foi a aula que a gente queria mostrar para vocês, com posicionamento de elementos em matriz, uma questão envolvendo o produto de matriz e a terceira, então, aplicando determinante de matriz. Eu acredito que, em termos de prova de Enem, essas questões estão assim bem adequadas, elas são questões em nível médio e espero que você tenha uma boa prova e até uma próxima aula. Essa aula de matrizes e determinantes foi demais! Mas sabe o que é determinante para o seu sucesso? Estudar bastante! Por isso, não vamos perder mais tempo e vamos logo chamar o professor Giba, que nos dará uma super aula de Química. Olá, amiga, olá, amigo. Eu sou o professor Giba de Química do curso Positivo. E essa mãozinha que aqui está é do meu personagem, o Anta, mas não é o Anta no sentido pejorativo. É o Anta de mostrar que nós temos dúvidas em vários setores e vamos tentar também tirar essas dúvidas visando o quê? A sua vocação, porque a vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão. E vamos encarar o exame do Enem de frente, fazendo uma baita revisão para o Enem. Venha comigo, vamos à tela falar um pouquinho sobre cálculo estequiométrico. Vamos lá, pessoal. Questão número 1 do Enem. Vamos ver? Em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico, H2SO4, foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, CaCO3, na região atingida. Observe, vamos para a próxima tela, mas fique muito atento, porque eles vão fornecer a equação. Vamos lá, pessoal? Veja só, a equação química que representa a neutralização do H2SO4 por CaCO3 com a proporção aproximada entre as massas dessas substâncias é... Venha comigo. Ele falou aproximada, hein? Ele está aproximando as massas. Tem que estar ligado nisso. Vamos ver? Vamos à tela. H2SO4 mais CaCO3 está dando sulfato de cálcio e H2CO3, que se decompõe em água e CO2. O H2CO3, venha comigo. H2CO3 é o ácido carbônico, ele é instável. Então, quando forma H2CO3, você já pode decompor em CO2 e água. Vamos ver a proporção? Olha só. 1 tonelada de ácido sulfúrico reage com 1 tonelada de carbonato de cálcio, dando sulfato de cálcio e está liberando CO2. Bom, vamos ver a perguntinha. Próxima tela. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação?
estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante, para transportar certo calcário que tem 80% de carbonato de cálcio. Esse número de caminhões, cada um com uma carga de 30 toneladas, seria próximo de... Observe, venha comigo. O calcário, ele não tem 100% de carbonato de cálcio, só tem 80%, então o grau de pureza é de 80%. Muito cuidado, porque a massa que reage é a massa pura. Vamos para a resolução, pessoal? Com muito cuidado, passo a passo. Venha comigo. Resolução. Tonelada, né? T, tonelada, a unidade tonelada, 10 mil toneladas, eu passei para a potência de 10. É 1 vezes 10 a quarta toneladas. Veja, a equação H2SO4, CaCO3, ela já está na proporção estequiométrica, já está certinho, então já dá para associar o que foi fornecido pelo enunciado. Vamos ver? 1 tonelada, 1 tonelada. Isso veio do enunciado, a proporção é aproximadamente de 1 tonelada para 1 tonelada. Ora, se é 1 vezes 10 a quarta, 1 vezes 10 a quarta toneladas de ácido sulfúrico, a proporção é 1 para 1. Se a proporção é 1 para 1, quanto vai dar a massa aqui de carbonato de cálcio necessária? 1 tonelada vezes 10 a quarta, ou seja, 1 vezes 10 a quarta. Vamos lá. Fazendo a regrinha, 1 vezes 10 a quarta toneladas de carbonato de cálcio. Próximo passo. O calcário, como eu disse a vocês, tem 80% de carbonato de cálcio. O que seria 80%? Vamos ver? Ora, calcário tem carbonato de cálcio. Venha comigo. 80% vai pelo português. Em cada 100 tem 80. Você pode fazer a relação de tonelada para tonelada, ou de quilograma para quilograma, ou de grama para grama. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar na tela com bastante cuidado. Observe. 100 toneladas de calcário tem 80 toneladas de carbonato de cálcio. Você me perguntaria, ô Giba, mas quem falou que tem 100 toneladas de calcário? Ora, não foi dito isso, mas eles falaram que 80% do calcário é carbonato de cálcio, ou seja, 80% de carbonato de cálcio no calcário, beleza? Então, em cada 100 toneladas de calcário, eu tenho 80 toneladas de carbonato de cálcio. Vamos acompanhar, pessoal? Venha comigo, ó. Em 100 tem 80. 1 vezes 10 a quarta toneladas, 1 vezes 10 a quarta toneladas, vai ter quanto de calcário? Fazendo a regrinha de 3, é só você multiplicar em cruz, vai dar 100 vezes 1 vezes 10 a quarta toneladas dividido por 80. Vamos ajeitar isso. 1,25 vezes 10 a quarta. Observe uma coisa, venha comigo. 1,25 vezes 10 a quarta. Para facilitar a conta, eu vou passar para 125 vezes 10 ao quadrado. Veja só, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Para compensar, eu tenho que diminuir o expoente em 2 unidades. Então, como é que ficaria? 125 vezes 10 ao quadrado toneladas de calcário. E os caminhões, onde é que entram? Então observe muito a próxima tela. Fique ligado passo a passo. Vamos lá. Um caminhão transporta 30 toneladas de calcário. Isso foi dito no enunciado. Um caminhão, melhor dizendo, transporta 30 toneladas de calcário. Ora, vamos dar sequência. 125 vezes 10 ao quadrado toneladas de calcário vão necessitar de quantos caminhões? Fazendo a regra de 3, vai dar, na verdade, venha comigo, essa conta vai dar 417 arredondando, mas ele falou aproximadamente. Você que vai prestar o Enem tem que estar ligado nessa palavra aproximadamente. Se é aproximadamente, 417 está mais próximo de 500 ou de 400? De 400. Então a resposta é aproximadamente 400 caminhões. Vamos ver a resposta? Olha só. As alternativas 100, 200, 300, 400 e 500. Ora, se essa conta deu a rigor 417, está mais próximo de 400 do que 500. Então a resposta é a alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Você viu a importância do cálculo estequiométrico, né? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos ver? Vamos acompanhar a próxima tela? Venha comigo. Termoquímica. Você me perguntaria, o que estuda a termoquímica? O próprio nome está dizendo. Termoquímica, a parte da química é relacionada à energia, mas energia na forma de calor. E a energia na forma de calor tem uma grandeza chamada entalpia. Entalpe do grego quer dizer aquecer. O que se mede na prática é a variação de entalpia medida pelo calorímetro, que é o ΔH, e é sempre medido sob pressão constante. Se o ΔH for positivo, é uma reação endotérmica, que absorve calor. Se o ΔH for negativo, é uma reação exotérmica, libera calor. Endo, o prefixo endo é para dentro,
Exo é para fora. Se você fizer uma associação êxodo-rural, saída do campo para a cidade, endoscopia, estudo por dentro, o cara está com problema de gastrite, vai fazer uma endoscopia. E uma observação interessante é que isso não vale só para reações químicas, mas vale também para mudança de estado físico. Por exemplo, se você jogar éter na pele, você sente frio. Por quê? Porque o éter rouba calor da sua pele para ir ao estado gasoso. É um processo endotérmico. Ora, se você está do lado da lareira, você se sente aquecido quando põe fogo. Por quê? Porque a queima, a combustão libera calor. Então é um processo exotérmico. Beleza, pessoal? Então vamos pegar uma questão muito bonita versando sobre termoquímica. Vamos lá? Venha comigo. Enem. A Terra é cercada pelo vácuo espacial e assim ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. O aquecimento global que se verifica hoje decorre de um pequeno desequilíbrio energético, de cerca de 0,3% entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 watt por metro quadrado. 1 watt por metro quadrado. Isso significa que a Terra acumula anualmente cerca de 1,6 vezes 10 a 22 joules. Venha comigo, mantenha a tela e venha comigo. É muito importante, você que vai fazer a prova do Enem, se ligar na parte numérica e vai grifando os dados numéricos, porque eles vão ser de grande valia na resolução. Beleza? Então vamos dar sequência ao texto. Acompanhe comigo. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água líquida seja igual a 3,2 vezes 10 a quinta joules. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos polos a 0 graus Celsius, a quantidade de gelo derretida anualmente em trilhões de toneladas, estaria entre, olha as opções, em trilhões de toneladas, entre 20 e 40, alternativa B 40 e 60, C 60 e 80, 80 e 100, ou na alternativa E 100 e 120. Pessoal, vamos com bastante calma aproveitar o enunciado para tentar montar essa resolução de uma forma bem clara para que você tenha sucesso no exame do Enem. Venha comigo, vamos para a tela. Observe, isso foi dado no texto. 3,2 vezes 10 a quinta joules derretem 1 kg de gelo. E toda a energia acumulada anualmente, melhor dizendo, vai ser utilizada para fundir as geleiras, para derreter as geleiras. Então veja, 3,2 vezes 10 a quinta joules derretem o quê? 1 kg de gelo. Vamos lá? 1,6 vezes 10 a 22 joules, pegando toda a energia que foi dada no texto, vai derreter quantos quilogramas de gelo? Vamos fazer a continha? Fazendo a continha a regra de 3, você vai achar 50 vezes 10 a 15, não 10 a quinta, 50 vezes 10 a 15 quilogramas de gelo. Vamos melhorar um pouquinho agora? Observe uma coisa, conversão de unidade, tonelada para quilograma para grama. Para eu passar de tonelada para quilograma, eu multiplico por 10 a terceira. 1 tonelada, 1000 quilogramas. Para eu passar de quilograma para grama, eu multiplico por 10 a terceira. Então você tem que se ligar porque a gente vai fazer essa conversão de tonelada para quilograma. Vamos voltar? 1 tonelada equivale a 10 a terceira quilogramas. Ora, se nós temos aí 50 vezes 10 a 15 quilogramas, quantas toneladas corresponderiam? A massa seria 50 vezes 10 elevado a 12 toneladas. Observe, o texto complicou um pouquinho, porque ele falou o quê? Trilhões, ele usou a palavra trilhões. Você deve estar pensando, mas ô Giba, como é que eu mexo com esse negócio de trilhões? Acompanhe a tela, venha com bastante cuidado a tela. 10 a terceira é 1000, 10 a sexta é o milhão, 10 a nona é o bilhão, 10 a 12 é o trilhão. Então vamos lá, pessoal, observe a tela. A massa que nós achamos foi de quanto? 50 vezes 10 elevado a 12 toneladas. Observe, se eu tirar o 10 a 12 daqui, eu posso substituir pela palavra trilhão. Vamos fazer isso? Olha que coisa fantástica. Eu vou substituir o 10 elevado a 12 pela palavra trilhão. Então vai dar 50, como é maior que 1, né? 50 trilhões de toneladas. Ora, 50 trilhões de toneladas, acompanhe a próxima tela, amigo. 50 vai estar entre 40 e 60. Entre 40 e 60. Então, olhando as alternativas na próxima tela, a resposta é a alternativa B, entre 40 e 60. Beleza? Gostaram, pessoal?
Muito importante o enunciado, tem que estar focado, dá uma respirada, leia com calma, não se assuste com o tamanho do enunciado. Vamos para a próxima questão? Vamos ver do que ela vai falar. Ligações intramoleculares e intermoleculares. Intra é dentro da própria molécula, ligações dentro da própria molécula. Inter, entre uma molécula e outra. Por exemplo, você tem um jogo Brasil e Espanha. Brasil e Espanha é um jogo internacional ou é um jogo intranacional? Ou Palmeiras, que é meu time querido, Palmeiras e Corinthians, é um jogo internacional ou é um jogo intranacional, dentro da própria nação, do próprio país? Então observe, intra é dentro, inter é entre uma coisa e outra. Vamos dar uma olhadinha? Você vê que legal que é isso aqui. Questão da UEL. Numa solução aquosa de glicerol, as moléculas de água e de glicerol unem-se através de ligações, intermoleculares, enquanto que nas moléculas dessas substâncias, ou seja, dentro das moléculas, os átomos se unem por ligações intramoleculares. Completa-se o texto preenchendo-se as lacunas 1 e 2, respectivamente, por pontes de hidrogênio covalentes, covalentes e por pontes de hidrogênio, covalentes iônicas, iônicas e covalentes, ou por pontes de hidrogênio iônica. Observe, como seria o caso da água? Vamos explicar com bastante calma a estrutura da água e como ela faz as ligações inter ou intra, né? Vamos ver, pessoal? Venha comigo. Olha que legal. A fórmula molecular da água é H2O. O que significa H2O? Tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas existe também a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica, que você representa os elétrons com pontinhos. Beleza, pessoal? E tem a fórmula estrutural, que cada ligação covalente é um tracinho. Ou, se for uma dupla, 2 tracinhos, se for uma tripla, 3. Venha comigo. Observe. Fórmula molecular da água, H2O, fórmula eletrônica, o oxigênio do grupo 16 da tabela, a antiga família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio tem 1, o outro hidrogênio tem 1, o hidrogênio quer ficar igual ao hélio e o oxigênio quer ficar com 8 na camada de valência. Observe, o hidrogênio ele quer ficar com 2 elétrons, então ele compartilha um elétron com o oxigênio, cada hidrogênio. O oxigênio tem 6 na camada de valência, ele quer ficar com 8 pela teoria do octeto, a regra do octeto. Quando o par de elétrons vale para os 2, a gente diz que covale. Se covale, é uma ligação covalente. Beleza, pessoal? E cada ligação covalente você põe um tracinho. Acontece que a molécula de água a molécula de água é muito polar. Por que ela é muito polar? Porque o oxigênio é muito eletronegativo. Ele puxa os elétrons para o seu lado, ou seja, a densidade eletrônica sobre o oxigênio é muito grande. Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons numa ligação. O oxigênio puxa esses elétrons para o lado dele, ele fica polarizado negativamente e os hidrogênios positivamente. Acompanhe que essa letra delta minúscula está indicando o polo. Essa ligação está polarizada para o lado do oxigênio e aqui também. Ou seja, o oxigênio está negativo, o hidrogênio está positivo e aqui a mesma coisa. Acompanhe, pessoal. As moléculas de água no estado sólido e líquido se unem por ligações de hidrogênio. O que são ligações de hidrogênio? Olha que interessante. No estado gasoso, as moléculas já se separaram, as moléculas estão afastadas. No estado gasoso, a água continua sendo H2O, só que não tem mais atração entre suas moléculas. E essa atração que existe no estado sólido e estado líquido são as chamadas forças intermoleculares, que no caso da água é muito intensa. Vamos acompanhar? Venha comigo, vamos voltar à tela. Olha que interessante, a água, como o oxigênio está muito negativo e o hidrogênio muito positivo, esse hidrogênio da água vai tentar buscar o par de elétrons do oxigênio da outra molécula. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Observe, quando o hidrogênio de uma molécula se liga a um elemento muito eletronegativo da outra, que pode ser ou flúor, ou oxigênio ou nitrogênio, que são elementos muito eletronegativos e de pequeno raio. Essa força de atração, que é muito intensa, ela é chamada de ligações de hidrogênio. Acontece que os vestibulares, assim como fez a UEL também, eles ainda usam o nome antigo, que são as pontes de hidrogênio. Porém, o nome mais correto e mais atual, ou seja, o mais atual mesmo e correto, é ligações de hidrogênio. Acontece que nas alternativas, vamos dar uma acompanhada? Venham comigo. Olhem só, o glicerol e a água apresentam ligações covalentes. Dentro da molécula são ligações
intramoleculares chamadas covalentes. Agora, entre o glicerol e a água, o que vai ocorrer? O oxigênio do glicerol está muito negativo, o hidrogênio está positivo. Esse hidrogênio do glicerol vai tentar pegar um par de elétrons do oxigênio da água. Então, quais as ligações que aparecem? Covalentes, intramoleculares, e ligações de hidrogênio, que são as ligações intermoleculares. Olhando as alternativas, observe. Olha só, a resposta eles não deram como ligações de hidrogênio, mas o nome antigo que, se acontecer isso no vestibular, como não tem outra opção com ligações de hidrogênio, que seria o nome mais atual, você vai em pontes de hidrogênio, que é intermolecular, e covalentes, que são ligações intramoleculares. Beleza, pessoal? Veja como é importante o conceito, o vocabulário, a etimologia é tudo. Intra, inter, você está ligado no português. Português é a matéria mais importante para qualquer vestibular. Você vai falar, mas Giba, você está falando de química? Sim, mas se você não entender o enunciado, fica muito difícil. Vamos ver mais uma questão? Venha comigo. Geometria molecular. Olha que questão bonita. A geometria de uma molécula é informação muito importante, uma vez que define algumas propriedades do composto, como a polaridade, a solubilidade, o ponto de fusão e ebulição, possibilitando uma boa aplicação para ela. O fosgênio, CoCl2, é usado na obtenção de policarbonatos, que são plásticos que se aplicam na fabricação de visores para astronautas, melhor dizendo, vidros à prova de bala e CDs. Só um comentário, o fosgênio foi um gás de guerra, ele foi usado na Primeira Guerra Mundial e é um gás asfixiante. Beleza, pessoal? Então vai se ligando. O fosgênio, a gente vai ver daqui a pouquinho a fórmula dele, mas vamos continuar no texto. Vamos novamente? Vamos dar sequência. A amônia, que é bastante solúvel em água e no estado líquido é utilizada como solvente. O tetracloreto de carbono é um líquido muito pouco reativo, sendo empregado como solvente de óleos, gorduras e ceras. As estruturas dos três compostos citados, quais seriam os três? Fosgênio, amônia e tetracloreto, né? As estruturas, melhor dizendo, dos três compostos citados estão representadas logo a seguir. Com relação à geometria das moléculas 1, 2 e 3, na figura é correto afirmar que... Venha comigo. A repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, isso que norteia toda a geometria molecular. Acompanhe uma coisa, par de elétrons repele par de elétrons. Se você tiver um par de elétrons aqui, outro aqui, vai haver repulsão. Eles vão procurar nas ligações o maior afastamento possível, que vai dar maior estabilidade à molécula. Se houver só dois pares de elétrons ao redor do elemento central, a geometria tende a ser linear. Se houver três pares de elétrons, a geometria tende a ser trigonal plana. Se houver 4 pares de elétrons e 4 ligantes, a geometria tende a ser tetraédrica. Agora, se um dos vértices for vazio, aí vai ser piramidal, porque vai estar sobrando só um par de elétrons. Você vai falar, Giba, mas como assim? Eu já vou detalhar. Uma coisa importante, a ligação simples você considera um par de elétrons. A ligação dupla você considera um par de elétrons apenas. Você está considerando a ligação sigma apenas. E a tripla também você considera apenas um par. Venha comigo. Observe no enunciado que aqui você tem o fosgênio, que é o dicloreto de carbonila. A C-O é a carbonila. Ora, aqui você tem uma dupla que considera um par, mais um par, mais um par. Há apenas 3 pares de elétrons ao redor do carbono. Na amônia você tem o N, tracinho H, tracinho H, tracinho H, você tem 3 ligações covalentes e um par de elétrons sobrando. No tetracloreto de carbono, você tem 4 ligações simples ao redor do carbono. Pessoal, cuidado, hein? Cuidado. Não pense que essa geometria do tetracloreto de carbono é uma geometria plana. Ela é uma geometria espacial. Vamos dar uma olhadinha? Venha comigo. Olha só, tudo que norteia o estudo da geometria molecular, repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Em inglês, valence shell electron pair repulsion. Ora, repulsão dos pares eletrônicos ou de elétrons da camada de valência. Você está acostumado a ouvir shell, né? Shell é concha, mas está associado à camada. Então, repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Par de elétrons repele par de elétrons. Vamos dar uma olhadinha? Observe o fosgênio. O carbono, aqui você tem uma dupla que você vai considerar um par, mais um par, mais um par. Ora, se tem a dupla considerando um par mais um, essa geometria é trigonal plana. Está no plano, 3 ângulos aí, trigonal plana.
Beleza, pessoal? Quando houver 3 pares de elétrons ao redor e não sobrar nenhum elétron, é uma geometria trigonal plana. Beleza? Vamos ver o segundo caso, amônia. A amônia tem 1 par, 2, 3, 4. Alguns vão falar, Giba, mas tem 4 pares. Então essa geometria deveria ser tetraédrica, porque eles vão para os vértices de um tetraedro. Sim, mas guarde uma frase para o resto da tua vida universitária. Os pares de elétrons ao redor do átomo central, eles orientam a geometria, mas quem determina são os núcleos dos átomos. Observe, você tem 1, 2, 3, 4 pares, só que o vértice de cima só tem elétrons, não tem núcleo de átomo. Então essa geometria é piramidal. Você consegue, amigo, venha comigo, você consegue imaginar uma pirâmide baixinha com um par de elétrons em cima. Então a geometria da amônia é uma geometria piramidal ou pirâmide trigonal, mas é uma representação espacial, uma estrutura espacial. Ora, o tetracloreto de carbono ou tetraclorometano, ele tem 4 ligações, e aí o que vai acontecer? São 4 pares de elétrons e os 4 vértices foram preenchidos pelo cloro. Então isso é uma geometria tetraédrica. Beleza, pessoal? Vamos acompanhar as alternativas? Todas são planas? Não, as 3 não são planas. Todas são piramidais? Também não. 1 e 2 são planas? Não. A única que é plana é a do fogênio. Então apenas a 1 é plana, o que dá a alternativa D. Pessoal, vocês perceberam a importância do enunciado, como você tem que tomar cuidado para grifar, ver o que ele está perguntando e ter toda a tranquilidade para pegar o embasamento que você teve no colégio, que você está tendo nessa revisão, para ir bem na prova do Enem. Eu queria falar um pouquinho do país, do nosso país. Uma nação que só se preocupa com o desenvolvimento econômico, relegando a segundo plano o desenvolvimento educacional, estabelece para aquele que não pode ter a impossibilidade de ser. Então acredite no seu estudo, acredite no seu futuro e uma grande carreira te espera. Um grande abraço no coração de todos vocês, do professor Giba e do seu personagem, o Anta. Tchau, pessoal! É hora de anotar as dicas do professor Ivo Carraro, orientador vocacional do Positivo, que vão te ajudar a ficar mais tranquilo para realizar a prova com muito mais segurança. Uma delas é não patinar nas questões consideradas mais difíceis. Nesse caso, o aumento da ansiedade, ou seja, o nervosismo, é inevitável. E o que você não sabe de primeira, deixa de lado para retomar só depois. Outro conselho importantíssimo é o de levar todo o material para a realização da prova. Se você perceber que esqueceu a caneta ao iniciar o concurso, pode ser desastroso. Vamos dar uma rápida parada de 10 minutinhos para você descansar, tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta com tudo com as super aulas. Nos vemos daqui a pouquinho.
segundo bloco de Super Aulas, eu tenho uma dica quentíssima para você. A partir de hoje estão abertas as inscrições para o vestibular do Centro Tecnológico Positivo. São 29 cursos superiores de tecnologia que oferecem formação rápida, prática e voltada para as demandas das empresas. Faça sua graduação em 2 ou 3 anos e seja referência para o mercado. Acesse ctup.com.br e inscreva-se. Agora vamos continuar estudando biologia. O professor Lica vai dar uma super aula de fisiologia vegetal. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula, na sua preparação para o vestibular. E como é que estão os estudos? Está seguindo direitinho todas as orientações para você fazer as provas? Isso é muito importante para a conquista de uma vaga na universidade que você está querendo. Veja, a conquista de uma vaga é algo que muitos alunos, muitos jovens almejam aqui no nosso país. Isso vai trazer uma felicidade muito grande para você, vai trazer uma felicidade muito grande para a sua família e, principalmente, você tem que pensar naquilo que você vai fazer para ajudar o teu próximo quando você se formar na universidade, seja lá a profissão que você escolher. Mas pense bem nisso enquanto você está se preparando para entrar na universidade. A importância que você vai ter, a diferença que você vai fazer para as pessoas que você vai ajudar com a sua futura profissão. Muito bem, na aula de hoje nós vamos estudar a fisiologia vegetal. E dentro da fisiologia vegetal nós vamos ver algumas coisinhas sobre o crescimento das plantas. Lembre-se que a nossa aula aqui é sobre botânica, botânica é o estudo das plantas e a fisiologia vegetal é a parte da botânica na qual nós vamos estudar as funções, ou seja, nós vamos estudar como o vegetal funciona. Vocês já devem estar lembrados das peças que compõem o vegetal, a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto, em alguns vegetais, a semente. E hoje nós vamos ver o funcionamento dessas estruturas dentro da planta. E esse estudo do funcionamento, esse estudo das funções é que a gente chama de fisiologia vegetal. A fisiologia é um assunto muito quente para os vestibulares, é um assunto muito quente, inclusive, para as provas do Enem. O porquê? A fisiologia vegetal tem muito a ver com o cotidiano, com o dia a dia da gente, com aquela forma que os vegetais adquirem, aquele movimento que às vezes o vegetal faz, ou até mesmo vocês vão ver o amadurecimento do fruto. Está tudo ligado dentro da fisiologia vegetal. E dentro desse estudo de fisiologia, nós vamos dar uma olhadinha num assunto muito importante que são os hormônios vegetais. Você sabe que hormônios são substâncias produzidas num organismo e elas são produzidas em pequenas quantidades. Daí elas vão ser produzidas em um setor do organismo e vão muitas vezes agir em outro setor. Nas plantas, elas não fogem muito desse conceito que você deve ter aprendido lá na zoologia, Quando você estudou os hormônios, que nem a progesterona, a testosterona, a adrenalina. Sim, no vegetal nós vamos ter 5 tipos de hormônios. Vamos só falar o nome deles, esses hormônios que nós vamos estudar hoje, para vocês já irem se familiarizando com esses nomes. Então vamos lá, se você puder repetir comigo, seria bom. Primeiro hormônio, as auxinas. Depois, as giberelinas. Temos depois as citocininas, o etileno e o ácido abscísico. Desses 5 hormônios que eu falei para vocês, 3 deles são classes de hormônios, São conjuntos de hormônios que apresentam basicamente a mesma função. Daí o etileno e o ácido abscísico, que eu falei por último, são hormônios já isolados, Eles não formam, os nomes não querem dizer grupos de hormônios. Então por isso que a gente fala auxinas, giberelinas, citocininas, daí etileno e o ácido abscísico. Vamos para o primeiro hormônio? Esse hormônio que eu vou falar para vocês, ele ganhou o nome de auxina, Esse hormônio foi isolado por um fisiologista chamado Fritz Wendt, quando ele estudou as plantinhas de aveia.
As auxinas formam, então, uma classe muito grande de hormônios que tem um efeito muito grande sobre as plantas. E eles explicam uma série de coisas nas plantas. O mais importante de todas as auxinas se chama ácido indolil acético. Muitos falam ainda ácido indolacético. Mas para a gente se comunicar melhor aqui, nós vamos usar as siglas dele, né? O A de ácido, o I de indolil e o A de acético. Então, quando eu falar AIA, né, ou auxina, ou ainda o ácido indolil acético, eu estou me referindo a esse hormônio que tem o nome genérico de auxina. Como eu disse para vocês, os hormônios eles são produzidos em algumas partes do organismo e podem agir em outras partes, inibindo ou até estimulando alguma função. Com respeito à auxina, vocês vão ver que elas são produzidas principalmente no ápice caulinar, né? Lá na gema apical. Você deve estar lembrado, dentro do estudo dos tecidos vegetais, que nós temos um tecido que atua no crescimento da planta, chamado meristema. O meristema do caule ele fica protegido por pequenas folhinhas e essa região é chamada de gema. A gema que fica lá no ápice, lá na pontinha que faz o vegetal crescer, é a gema apical, né? E depois nós vamos ver que existem outras gemas, né, perto das folhas, que são as chamadas gemas laterais, que vão originar os galhos da planta. Essas gemas elas são popularmente chamadas de broto. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas às vezes dizem, olha, cuidado com o brotinho da planta, se você quebrar esse brotinho, a planta não cresce mais. E é uma verdade. Agora vamos saber o porquê que ela cresce. A auxina ou o AIA, né, é produzido também nas folhas jovens, em sementes em desenvolvimento. Tá? Muito bem, agora dentro dessa estrutura da auxina, eu vou comentar alguma coisinha para vocês do uso dessa auxina, mas foi um uso um pouco negativo na história da humanidade, que ocorreu na Guerra do Vietnã, que foi lá de 1959 até 1975. O que é a auxina? O que é esse hormônio que nós estamos falando hoje, que é um hormônio produzido nas plantas, o que ele tem a ver com esse fato histórico, né? A Guerra do Vietnã? Vejam essa imagem, né? Vocês notam aí um grupo de aviões, eles estão pulverizando alguma coisa sobre uma grande mata, né? Uma grande floresta. Esse produto que eles estão lançando aí foi chamado de agente laranja. De laranja, o produto em si não tinha nada, né? E sim era a cor dos recipientes, que eram onde estavam, né, uns galões, onde eles estavam armazenados. Tá? Então recebeu o nome de agente laranja, eles tinham, parece que um rótulo alaranjado, daí eles ganharam esse nome de agente laranja. Esse agente ele é formado, em parte, por duas auxinas sintéticas, ou seja, produzidas pelo homem, né? O 2,4-D e o 2,4,5-T. O que eles fazem? Quando eles são pulverizados sobre as plantas, eles causam a queda das folhas muito rápido. Então o que os americanos queriam com isso? A queda das folhas, né, para que os inimigos não pudessem se esconder nas florestas. Tá? E também devastar algumas culturas, né, que serviam de alimento para aqueles que eles consideravam inimigos. Então isso daí é só um exemplo muito triste do uso, né, da sabedoria, né, da ciência, né, principalmente dos hormônios vegetais, desse uso negativo que teve. Tá? O agente laranja ele causou má formação, né, em crianças que nasciam, causou problemas dermatológicos e alguns tipos de câncer também. Isso é só para ilustrar, né, como a ciência às vezes ela pode ser interpretada de uma outra maneira, o conhecimento ser usado de uma forma negativa. Então vamos dar uma olhadinha nos principais efeitos das auxinas. Você pode notar aqui, neste gráfico, que as auxinas elas atuam no crescimento de caules e raízes. E quando a gente percebe, quando a gente estuda um gráfico, a gente tem que ficar bem atento naquilo que ele quer dizer para a gente. Pois muitos vestibulares, e principalmente o Enem, eles cobram, né, muitos gráficos para interpretação, para depois você poder analisar a questão, né, e marcar lá a alternativa correta. Então é muito importante a sua atenção naquilo que o gráfico está dizendo. Às vezes a análise do gráfico é fundamental para você fazer a questão. Às vezes até independente do conhecimento, né, do assunto que esse gráfico está trazendo. Tá? Só a análise às vezes te ajuda a resolver a questão. Então dá uma olhadinha nesse gráfico que fala do crescimento de caules e raízes a partir das auxinas. Você tem ali no eixo, né, das ordenadas
o estímulo do crescimento e a inibição do crescimento, tanto do caule como da raiz. Você pode olhar ali que você tem uma porcentagem de estimulação do crescimento e uma porcentagem de inibição. Ali no eixo das abscissas, você vai encontrar a concentração da auxina, né, do ácido indolil acético. E daí você nota o seguinte, à medida que você vai aumentando a concentração de auxina, você nota que o primeiro órgão a se desenvolver, o primeiro órgão a crescer é a raiz. Ele cresce, sofre uma estimulação, chega a um ponto que atinge um crescimento máximo e depois um fato estranho, né? Vai aumentando ainda, a concentração de auxina ela vai aumentando e o estímulo da raiz vai caindo até atingir uma inibição. Então, você pode notar por esse gráfico que o primeiro órgão, né, que começa a reagir diante da auxina é a raiz, que é o primeiro órgão que mostra o crescimento. Então, em pequenas quantidades, ele faz a raiz crescer até um ponto e depois ele provoca a diminuição do estímulo até inibir esse crescimento da raiz. Vocês podem notar pelo gráfico que quando a raiz começa a sua inibição, já começa o crescimento do caule. O caule ele vai crescendo à medida que aumenta a concentração de auxina. Ele vai crescendo à medida que aumenta a concentração de auxina. Chega num ponto máximo e assim como a raiz, ele vai também diminuindo o seu estímulo de crescimento até atingir uma inibição. Feito. Esse gráfico mostra pra gente uma coisa muito, muito importante, que a auxina ela tem um efeito diferente tanto na raiz quanto no caule. Você pode notar que a raiz ela é um órgão mais sensível, né? Uma pequena concentração de auxina faz a raiz crescer, mas é insuficiente para provocar o crescimento do caule. Já a concentração de auxina que faz o caule crescer, que inicia o crescimento do caule, já é uma concentração que passa a inibir o crescimento da raiz. Isso fica bem claro nesse gráfico, vocês têm que analisar bem. E volto a dizer, analisem os gráficos, esquemas, figuras que aparecerem nas questões. Elas vão te ajudar muito na resolução do teste. Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem. Vocês podem notar que nessa imagem estão falando de um efeito da auxina também muito interessante, né? Elas atuam nos movimentos que são chamados tropismos, né? Como está aí na imagem, o que são tropismos? Tropismos são movimentos vegetais. Você já deve ter reparado que quando você deixa uma planta perto da janela, essa planta ela vai curvar em direção à luz, né? Isso daí você pode reparar numa casa, né, que tem uma planta ornamental dentro de casa e ela, às vezes ela está colocada perto de uma fonte de luz, como uma janela, por exemplo, ou uma porta, e ela vai se curvar em direção à luz. Esse movimento é chamado de tropismo. E o que significa esse tropismo? É um movimento que é orientado pelo estímulo, ou seja, quando a luz incide sobre a planta, essa luz que é o estímulo vai orientar a planta a se aproximar ou até mesmo se afastar da luz, como a gente vai ver. Dá uma olhadinha então novamente na imagem, o tropismo que nós vamos ver agora se chama fototropismo. E como vocês devem saber, a palavra foto significa luz, né? E o tropismo é o movimento do qual nós estamos falando. Na segunda figurinha ali, vocês vejam que nós colocamos uma fonte de luz que está iluminando unilateralmente a planta, ou seja, de um lado só. Você nota que o caule da planta ele está curvando em direção à luz, que é o estímulo. Enquanto que a raiz dessa planta que está recebendo a luz, ela está curvando no sentido de se afastar do estímulo, se afastar da luz, né? Então, quando o caule se aproxima da luz, nós chamamos esse tropismo de positivo. Então, no caso aí, nós temos o fototropismo positivo do caule, porque ele curva em direção à luz. Já a raiz é o contrário, ela apresenta um fototropismo negativo. Por que negativo? Porque ela se afasta do estímulo, ela se afasta da luz. Vamos dar uma olhadinha, o que as auxinas têm a ver com esse movimento? Dá uma olhadinha na próxima imagem. Veja o que está acontecendo aí. Vocês estão vendo a luz iluminando o caule fazendo lá o fototropismo positivo e a raiz se afastando, fazendo o fototropismo negativo. Agora, o porquê que isso acontece? Toda vez que uma planta é iluminada unilateralmente, vai acontecer um fenômeno que ainda é um pouco misterioso para os estudiosos. A auxina, né, o ácido indolil acético, né, o famoso AIA que temos aí, quando ele recebe a luz,
ele se desloca da fonte luminosa e vai para a fonte que não está sendo iluminada. Então ela vai para o lado não iluminado. Tá? Perceba então, novamente, quando uma planta é iluminada unilateralmente, a auxina ela se desloca para o outro lado, para o lado não iluminado. Isso ainda a ciência não conseguiu desvendar o porquê que realmente isso daí acontece. Pouco se sabe sobre esse deslocamento, ele sabe que acontece. Agora, dá uma olhada novamente na imagem, né, em que nós percebemos, né, a fonte de luz, né, de um lado só da planta, né, a luz, não se esqueçam que é o estímulo, e vocês reparam que o caule está fazendo lá o seu fototropismo positivo e a raiz está fazendo o seu fototropismo negativo. Muito bem, agora eu vou usar um recurso tecnológico, né, muito interessante para vocês poderem acompanhar direitinho o que está acontecendo. Né? Eu vou usar essa folha de papel para vocês entenderem direitinho o que acontece. Vamos aproximar aqui da imagem. Então vamos imaginar que essa folha aqui ela seja o caule. Vocês vejam que a planta, né, está sendo iluminada de um lado só. Como eu disse a vocês, a luz ilumina de um lado, a auxina ela vai se deslocar para o outro lado. Feito? E o que nós vimos naquele gráfico? Que a grande quantidade de auxina no caule vai provocar o crescimento. Como a auxina se deslocou para o lado não iluminado, este lado não iluminado vai crescer mais. Então perceba aqui, ó, a minha mão aqui esquerda está no lado que tem mais auxina, o lado não iluminado. Ele vai crescer mais que o lado iluminado. Isso faz a ponta, o ápice do caule curvar em direção à luz. Está explicado o fototropismo positivo, certo? É uma diferenciação no crescimento. Agora, vamos ver o que acontece na raiz. Novamente, vocês vão imaginar que essa folha agora é a raiz. Tá? A luz está incidindo por um lado da raiz. Para onde que vai a auxina? Para o lado oposto, para o lado não iluminado. Mas o que vai acontecer na raiz? Vocês estão lembrados que naquele gráfico nós vimos que a raiz, uma grande quantidade de auxina passa a inibir o crescimento. Então aqui na raiz o que está acontecendo? A raiz que está do lado não, a auxina que está do lado não iluminado vai inibir o crescimento da raiz desse lado. E, portanto, o outro lado que ficou com pouca auxina é que vai crescer mais. Então, veja bem, aqui o lado que está voltado para mim, que é o lado iluminado, vai crescer mais na raiz. Cresce mais e vai empurrar a ponta da raiz, que assim se afasta da luz. Perfeito? Então está explicado aqui o fototropismo negativo da raiz. Muito bem, vamos dar uma olhadinha num outro movimento que também está ligado ao tropismo. Só que agora o estímulo não vai ser a luz, e sim a gravidade do nosso planeta. Dá uma olhadinha na nossa imagem. Aqui você tem um tropismo, tá? Um efeito, né, do movimento vegetal, que é um efeito da auxina. E esse tropismo vai se chamar agora geotropismo. Por que ele ganhou esse nome? Geo é terra, né? Então aqui o estímulo vai ser a gravidade do nosso planeta. E vamos ver como é que a planta se comporta dessa forma. Vocês vejam que nós deitamos a planta, né? Colocamos ela na posição horizontal. E vocês notem que agora o caule se curva para cima, se afastando da terra. Enquanto que a raiz se aproxima da terra, ela curva para baixo. O movimento do caule, nesse caso, será chamado de geotropismo negativo, porque ele se afasta da terra, enquanto que o crescimento da raiz é o geotropismo positivo, porque se aproxima da terra. O estímulo aí, portanto, é a gravidade. Tanto é que esse movimento também pode ser chamado de gravitropismo. Eu vou agora novamente usar o meu recurso didático, né, o meu recurso tecnológico, a minha folhinha, para explicar para vocês o processo aí ligado ao geotropismo. Vamos então para a próxima imagem. Estamos falando então do geotropismo. Vocês vejam aí a planta está na horizontal. E o que vai acontecer agora? A gravidade vai fazer com que a auxina vá se deslocar para a parte inferior da planta, né? A gravidade vai fazer com que a auxina vá para o lado inferior da planta. E o que vai acontecer aqui no caule? Grandes concentrações de auxina no caule, né? Na parte inferior, grandes concentrações de auxina no caule promove o crescimento. A auxina saiu da parte superior e se concentrou mais na parte inferior. Então o lado de baixo do caule vai crescer mais.
Então o lado de baixo cresce mais, empurrando a ponta para cima. Geotropismo negativo do caule. Tá? Agora, reparem na raiz. O que nós temos aqui na raiz? A auxina novamente, a gravidade fez com que ela viesse para a parte inferior da raiz, então a auxina na raiz se concentra na parte inferior, diminuindo a concentração na parte superior. Lembre-se, a auxina na raiz, nesse caso aqui embaixo, vai inibir o crescimento. O que acontece? A parte inferior não cresce muito. Quem vai crescer é a parte superior. A parte superior cresce mais e empurra a ponta para baixo. Feito? Então note que nos tropismos, a auxina vai, a forma como ela se distribui pela planta que vai determinar se a planta vai curvar para um lado ou para o outro. Isso é muito importante para orientar a planta no seu crescimento. Vamos para mais um efeito da auxina. Veja, nessa imagem aqui você tem um efeito que é denominado dominância apical. O que vem a ser essa dominância apical? Vocês reparem aqui na imagem que nós temos um ramo, onde nós temos a gema apical, onde fica o meristema apical, e nós vimos que é nessa gema que é produzido a auxina, o hormônio. E temos as gemas laterais, que vão formar os galhos, né, que estão aqui nas axilas das folhas. Por que o nome dominância apical? A gema apical, ela vai produzir auxina em grandes quantidades e essas auxinas vão inibir o desenvolvimento das gemas laterais. Então elas passam a ser gemas dormentes. Então veja bem, é como se a gema apical estivesse dominando com as suas auxinas as gemas laterais, que se tornam dormentes e não se desenvolvem. Perfeito? Agora, devido a isso, o nome dominância apical, né? A gema apical dominando as outras. Agora, todo mundo conhece, né, nas atividades de jardinagem ou na própria agricultura, o processo da poda. O que vem a ser a poda? É cortar, eliminar a gema apical. E o que vai acontecer? No momento que você elimina a gema apical, a auxina ela já não vai mais ser distribuída, porque a auxina era produzida na gema apical. E o que vai acontecer? Vai cessar aquela inibição sobre as gemas laterais, que vão produzir novos galhos. Então, no processo de poda, você elimina a gema apical e a ação que a auxina tinha inibindo as gemas laterais vai acabar. E essas gemas laterais deixam de ficar dormentes e elas começam a formar novos galhos. Novos galhos, mais flores, novos galhos, mais frutos. Vamos ver mais um efeito da auxina. Esse daqui é da formação dos frutos. A gente tem que lembrar de uma coisa. Lembra no estudo das flores? O grão de pólen chega até o estigma do gineceu, do carpelo. Ele produz, forma o tubo polínico. Esse tubo polínico desce até o óvulo, onde vai ocorrer a fecundação. Esse óvulo, agora vocês têm que prestar muita atenção. Esse óvulo, após a fecundação, ele começa a se transformar numa semente. E a semente, em formação, ela vai produzir auxina. A auxina, produzida pela semente em formação, vai agir na parede do ovário, fazendo com que a parede do ovário comece a desenvolver e esse ovário vai formar o fruto. Portanto, as auxinas produzidas pela semente em desenvolvimento promove o desenvolvimento do ovário em fruto. Sabendo disso, veja que interessante o que é que se pode fazer. Veja a próxima imagem. Vocês vão pegar, por exemplo, aqui uma flor e ela não sofreu a fecundação. Não foi polinizada, não teve fecundação, não teve o tubo polínico, né? Não teve polinização, não teve tubo polínico, não teve fecundação. Portanto, se não teve a fecundação, o que vai ocorrer? Os óvulos não se transformam em semente. Sem semente, não vai ter auxina. Sem auxina, o ovário não se transforma em fruto. Mas o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a auxina artificialmente na parte feminina, ali no ovário. O que vai acontecer? O ovário vai se desenvolver, mas ele não vai conter as sementes, né? Então você pode ver que o fruto vai se desenvolver sem sementes. Esse daí é o tal do fruto partenocárpico, é o fruto sem semente. É muito usado isso, né, esse conhecimento para produzir frutos sem sementes, tá? Que às vezes são mais aceitos no comércio. Vamos agora mudar de hormônio? Nós vamos falar agora de outro hormônio, a giberelina. Falamos da auxina, viu que a auxina é muito importante. Mas vamos lá agora para um outro hormônio, a giberelina.
Esse hormônio, giberelina, é uma classe de hormônios, eles foram descobertos em plantações de arroz no Japão, né? E eles são muito importantes. As giberelinas, elas têm mais ou menos as mesmas funções das auxinas, então não tem muita diferença não, tá? A gente vai ver algumas especificidades dela, né? Mas vocês vão notar algumas coisinhas parecidas com os efeitos da auxina. Vamos dar uma olhadinha agora nas características, né, das giberelinas. A giberelina é conhecida como ácido giberélico. Ela é produzida principalmente nos meristemas, em folhas jovens e em sementes imaturas. Os principais efeitos da giberelina são: o mais importante de todos, que muitos vestibulares já cobraram, né, seria o de promover o alongamento caulinar. Vocês vejam essa planta que está à sua esquerda, é uma plantinha de feijão e é uma variedade anã. Ela não consegue produzir a giberelina. Já a planta, né, que está à sua direita, ela é uma planta de feijão que recebeu a giberelina. Vejam que ela cresce muito, bastante mesmo, porque ela provoca lá o alongamento caulinar. Vamos para outros efeitos da giberelina. Nós temos ali a germinação das sementes, elas agem na germinação das sementes, no crescimento de frutos, aí elas são muito parecidas, né, com as auxinas, como nós vimos, e a estimulação da floração em algumas plantas. Outro hormônio, a citocinina. Esse hormônio ele é produzido principalmente no ápice de raízes, né? O nome cito é célula, e ele vai agir, só para lembrar, gente, o principal efeito dele, como vocês podem notar, é o de estimular as divisões celulares. Então vai ser o hormônio que vai estimular as divisões celulares. Um outro efeito muito importante é de retardar a senescência foliar. Senescência significa envelhecimento, então ele retarda a senescência principalmente das folhas. Daí o uso desse hormônio em algumas plantas, né, depois de colhidas, para evitar a senescência precoce, o envelhecimento precoce dessas folhas. Outro efeito seria a formação de gemas em cultura de tecidos. Vejam a imagem que nós temos aqui agora. Isso daí é uma cultura de tecido. Você pega uma célula, às vezes um tecido vegetal, coloca num meio cheio de nutrientes e vai se desenvolver em uma nova planta, em um novo vegetal, né? É muito importante acrescentar a auxina aí e também a citocinina, esse hormônio que nós estamos falando. A citocinina vai agir mais no desenvolvimento das gemas desse vegetal. Mais um hormônio. Esse hormônio agora eu gosto muito dele, é um hormônio muito interessante. O nome dele é etileno. O interessante dele é que ele é o único hormônio gasoso que tem. Ele é produzido em diversas partes da planta. O principal efeito dele, dentre aqueles que a gente vai comentar aqui, é o de induzir o amadurecimento de frutos. É o hormônio que induz o amadurecimento de fruto. Então, quando um fruto está amadurecendo, ele libera etileno, libera esse gás etileno. E esse gás que vai agir no amadurecimento. Por isso que quando você deixa um fruto bem maduro perto de outros, os outros amadurecem. Quando você coloca um fruto embrulhado num jornal, que nem a gente faz com o mamão ou com a banana, eles amadurecem mais depressa. Por quê? O etileno vai se concentrar no fruto e ele vai amadurecer. Por isso que a gente embrulha, né, muitas vezes o fruto verde em jornal, para amadurecer mais depressa. Aqui você tem uma imagem muito interessante. Você tem aqui na imagem número 1, a banana foi colocada perto de um outro fruto. Esse outro fruto está liberando o etileno e está fazendo a banana amadurecer. No número 2, na imagem 2, você está vendo ali um frasquinho que tem uma solução que está liberando etileno. Veja como a banana amadureceu bastante. E só para controle, o fruto 3, a banana isolada ali, ela está amadurecendo, mas não tão rápido como as outras duas. O que essa imagem tem a ver com o etileno, né? É que a queima da lenha faz a liberação desse gás, desse etileno. Então, muitas vezes as pessoas colocam, né, frutos perto da queima da madeira para fazer com que esse fruto amadureça mais rápido. Então, queimando certos produtos, vamos dizer assim, certos objetos, eles liberam etileno. Isso faz o fruto amadurecer, né? Mais uma imagem. Aqui nós temos um compartimento aí, né, de refrigeração. Só para mostrar, gente, que os frutos, quando guardados num compartimento frio, né, numa câmara de refrigeração, eles amadurecem mais lentamente porque as baixas temperaturas vão inibir a produção de etileno. Um outro fator que inibe o etileno é o CO2, o gás carbônico. Então vamos dar uma olhadinha num outro efeito do etileno. Esse daqui é um efeito também muito interessante. Como você pode notar pela imagem, tem uma série de folhas caídas no chão, né? Essas folhas caíram numa determinada época do ano. E para a gente ilustrar, né,
o efeito da abscisão foliar. O que vem a ser a abscisão foliar? É a queda da folha. E é o etileno que promove isso. O etileno aumenta a sua concentração em determinada época, o que faz as folhas caírem. Último hormônio agora. Esse hormônio tem um nome meio complicadinho. O nome dele é ácido abscísico, né? O ABA, o ABA, né? Abscisic acid em inglês. Esse hormônio é produzido principalmente nas folhas maduras e pode ser sintetizado nas sementes também. Os efeitos dele, os principais efeitos: inibição do crescimento, indução da dormência das sementes. Tá? Inibe o crescimento e também promove a dormência, não deixa a semente germinar. Isso quando a planta ou a semente estão em condições desfavoráveis. Então esse ácido abscísico não deixa a semente germinar, não deixa a planta crescer para ela não sofrer muito com algum fator desfavorável para ela. Perfeito? E uma coisa que descobriram recentemente, né, que o ácido abscísico ele pode agir nos estômatos, lembra? Os estômatos fazem as trocas gasosas, transpiração, fechando esses estômatos rapidamente, evitando o gasto excessivo de água por transpiração. Muito bem, gente, nós vamos agora fazer um teste do Enem, né, que foi de uma prova adicional do Enem, mas é teste do Enem, tá? Muito bem feitinho, por sinal. Então vamos começar a ver o teste aqui, eu vou ler para vocês. A produção de hormônios vegetais, como a auxina, ligada ao crescimento vegetal, e sua distribuição pelo organismo são fortemente influenciados por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses estudos. Vocês estão vendo aí uma planta num vaso que foi colocado num sistema de relógio. Então essa planta ela está girando, tá certo? Então essa planta está girando em cima de um suporte. Vamos ver o que a questão vai cobrar. O fato de a planta no experimento crescer na direção horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que a auxina C, letra A, distribua uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas de forma igual. Letra B, acumule na face inferior do caule e por isso determine um crescimento maior dessa parte. Letra C, concentre na extremidade do caule e por isso inibe o crescimento dessa parte. Letra D, distribua uniformemente nas faces do caule e por isso inibe o crescimento de todas elas. Letra E, concentre na face inferior do caule e por isso inibe as atividades dessas gemas laterais. Veja, a planta estava girando, então a distribuição de auxina foi para todas as partes. Isso faz com que a planta continue seu crescimento retinho, nem para cima, nem para baixo, justamente porque ela estava se distribuindo em todas as partes. Então a questão ou a alternativa correta é a letra A. Questão 2, é da Universidade Federal de Minas Gerais, muito interessante a questão também. A sabedoria popular é pródiga em vários exemplos de atitudes que apresentam resultado satisfatório, mesmo sem o devido conhecimento biológico, que explique corretamente aquele resultado. Uma dessas atitudes pode ser observada nas fazendas, onde se costuma pendurar na cozinha, sobre o fogão a lenha, cachos de bananas verdes para que elas amadureçam mais depressa, o que realmente acontece. Utilizando seus conhecimentos sobre fisiologia vegetal e considerando o fenômeno mencionado acima, só está correto afirmar que, letra A, o calor do fogão acelera as reações químicas necessárias para o processo de amadurecimento das bananas. B, a queima da lenha libera muito CO2, gás carbônico, que acelera o processo de fotossíntese, levando ao amadurecimento rápido das bananas. Letra C, a queima da madeira libera um hormônio gasoso, o etileno, que provoca o amadurecimento dos frutos. Letra D, o calor do fogão impede o desenvolvimento dos fungos e outros parasitas que prejudicam o processo de amadurecimento das bananas. Muito bem, você deve estar lembrado que nós falamos, a queima da madeira libera o etileno, que vai provocar o amadurecimento do fruto. Portanto, a questão correta, ou a alternativa correta aí, é a letra C.
Então nós vimos aqui a fisiologia vegetal, vocês conheceram alguns fenômenos que ocorrem com a planta, ou vocês já conheciam alguns fenômenos e entenderam o porquê que eles ocorrem. Isso é importante, foi esse conhecimento que você adquiriu. E a partir deles é que você vai agora fazer tranquilamente a sua prova. Espero que vocês tenham gostado, eu estou aí com vocês, que Deus abençoe a todos, até uma próxima vez. Nossa última super aula de hoje é de Geografia com o professor Alexandre. Fique ligado! Olá, eu sou o professor Alexandre e hoje, em Geografia, dentro de Ciências Humanas e suas tecnologias, vamos conversar um pouco sobre geologia. Geologia é um assunto básico em qualquer concurso e, claro, no Enem. Tratamos sobre geologia dando especial atenção à teoria de Wegener. Por quê? Em 2012, são 100 anos que o alemão Alfred Wegener divulgou a sua teoria comprovando a separação dos continentes. O Wegener, grande figura aí da ciência, foi astrônomo de formação, climatologista e fez uma grande contribuição para a história no ramo da geologia. Nesse vídeo que você está acompanhando, você percebe o que o Wegener conseguiu comprovar, que no passado nós tínhamos apenas um continente, por ele denominado Pangeia, que sofreu uma primeira grande divisão no período Mesozoico, na era Mesozoica, dividindo-se entre Laurásia e Gondwana. Mais tarde, outras fraturas levaram à atual disposição dos continentes. Bom, mas a questão reside no seguinte: por que os continentes se movem? E também como que o Wegener conseguiu mostrar essa situação. Então veja nessa próxima imagem. Aqui você tem as chamadas correntes de convecção existentes no manto da Terra. A crosta corresponde a uma fina camada rígida e solidificada da estrutura do planeta. Essa estrutura foi dividida em grandes pedaços em função destas correntes que existem no interior da Terra, correntes de convecção. Essas correntes, depois de dividirem a crosta em pedaços, mantiveram movimentos muito importantes para a migração dos continentes. Além da migração dos continentes, esta situação é responsável pela existência de terremotos, pela existência de vulcões, dobramentos, falhas e também, como consequência, em áreas litorâneas, a ocorrência dos tsunamis. Caso do ano passado, em 2011, aquilo que vimos no Japão. Muito bem, mas observe agora esse próximo mapa que mostra a crosta terrestre dividida em seus pedaços, as placas tectônicas. Acompanhamos, durante muito tempo, a localização das principais áreas com a ocorrência de vulcões e de terremotos. Assim, descobrimos onde estão essas divisões e onde as placas tectônicas se afastam, colidem e tudo mais. Então, nesse mapa, onde nós temos estes pontos vermelhos e os pretos, são as áreas principais do planeta onde nós temos as ocorrências de vulcões e de terremotos. Aqui vale a pena algumas observações diante das questões que nós já observamos em diversos concursos. Observe, nós temos então estas linhas que definem onde estão as placas tectônicas. Perceba que existem mais placas tectônicas do que continentes. Vamos a um exemplo. Perceba a placa tectônica em que está localizado o Brasil. Essa placa tectônica inicia no centro do Oceano Atlântico e se estende até a região aqui do Oceano Pacífico, onde a placa, conhecida como placa de Nazca, colide com a nossa placa, que é a placa da América do Sul. Muito bem. O Brasil integra o continente americano, muito bem, mas veja, o continente americano tem, com destaque, a placa sul-americana, a placa do Caribe, a placa da América do Norte. Então, nós temos mais divisões da crosta, mais placas do que continentes. Algumas placas, inclusive, sequer possuem área continental. É o caso da placa de Nazca, é o caso aqui da placa dos Cocos, que não detém área continental. Então isso é uma coisa que você, nas provas, deve tomar um certo cuidado. É usual tentar vender a ideia de que os continentes se movem em função da divisão da crosta em placas tectônicas. Assim, cada continente corresponde a uma placa. Não, nós temos mais divisões da crosta do que o número
de continentes. Muito bem. Outra observação, note que ao redor do Oceano Pacífico nós temos a maior concentração de terremotos e vulcões. A próxima tela. Nesta região nós encontramos o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Nessa região estão concentrados muito mais da metade dos terremotos, dos vulcões, de dobramentos que deram origem a cordilheiras, fossas oceânicas devido ao choque das placas e também à ocorrência de tsunamis. Muito bem. Então, até aqui você tem a noção de que a crosta terrestre é dividida em grandes blocos que foram originados pela movimentação do manto. E também notamos que estes pedaços se movem em função destas correntes de convecção lá do manto. Ok. Então veja o seguinte, desde que nós tivemos a possibilidade de observar o primeiro mapa mundi, foi observado que os continentes eles formam um quebra-cabeças. Durante muito tempo, não tínhamos comprovação de que os continentes haviam se separado ou que ainda se moviam. O Wegener foi a pessoa que conseguiu reunir informações e provar que os continentes se moviam. Então, ele conseguiu mostrar que o fato dos continentes formarem um quebra-cabeças não é uma mera coincidência. Quais foram os argumentos do Wegener? Ele percebeu que se você ver características da floresta amazônica, essas características são encontradas na floresta do Congo, na África. Se você observar as características da savana africana, são muito semelhantes às características do cerrado no Brasil, até chamado de savana brasileira. Também, se você observar resquícios, amostras de fósseis, nós vamos observar que fósseis aqui da África e fósseis aqui da América do Sul guardam resquícios, amostras de antigas glaciações e tudo mais. O que foi decisivo para que o Wegener mostrasse que realmente os continentes haviam se separado foi o recolhimento de amostras de rocha no centro dos oceanos. Nesta região, foi observado que as ilhas são formadas apenas por rochas vulcânicas, de um tipo de rocha chamado basalto, sem a presença de fósseis. A partir do momento que você sai do meio do Oceano Atlântico em direção à África, ou à Europa, ou em direção à América do Sul, progressivamente as rochas vão ficando mais variadas, mais antigas e com a presença de fósseis. Então o Wegener ele mostrou o seguinte, que no meio dos oceanos ocorreu a saída de material vulcânico e esse material vulcânico expandiu o assoalho dos oceanos. Então no centro você tem material recente, vulcânico, e à medida que você vai à África ou à América, essas rochas vão ficando progressivamente mais antigas e com fósseis. Então ele mostrou que o fato da África encaixar na América do Sul não é uma mera coincidência. Quando Wegener divulgou as suas ideias em 1912, muitos não acreditaram nele, achando que ele poderia ter cometido algum agafe, que ele poderia ter montado estas amostras de acordo com o seu interesse. Quando ele faleceu, na década de 1930, essa dúvida ainda persistia, mas ele insistia na sua ideia, dizendo que ela tinha cabimento, e ele ainda dizia que os continentes ainda apresentam movimento porque nós temos a ocorrência de terremotos, temos a ocorrência de vulcões e tudo mais. Mais tarde, com o advento de satélites, do radar, com as melhorias nas datações das rochas, o que conseguimos fazer? Provar a teoria de Wegener e esta situação do afastamento dos continentes, com rochas mais recentes no centro dos oceanos e mais antigas em direção às áreas continentais, ela foi mostrada também em áreas do Oceano Índico, em áreas também do Oceano Pacífico. Então vamos lá, até aqui você viu que a crosta é dividida em pedaços, ela tem movimento devido às correntes de convecção, e observamos também que o Wegener, a partir do encaixe dos continentes e observando amostras de rocha, conseguiu mostrar que os continentes se afastaram. Hoje nós realmente sabemos que eles se afastaram e que têm movimentos. Alguns desses movimentos, eles são particulares, especiais e cobrados nas provas. Vamos vê-los? A próxima tela. Aqui você tem um movimento de atrito entre as placas tectônicas. Essa é a região da Califórnia, nos Estados Unidos, onde fica a famosa falha de Santo André. Vamos vê-la? A falha de Santo André
ela é uma falha fantástica, uma falha incrível, porque ela é visível, né? A maior parte dos lugares onde duas placas se encontram, veja, aqui está a divisão das placas. Esta placa se estende até o centro do Oceano Pacífico. Essa placa irá se estender até o centro do Oceano Atlântico. Na maior parte dos casos onde nós temos o encontro de placas tectônicas, esse encontro está coberto de neve em algumas cordilheiras ou coberto pela água dos oceanos. Então, a situação interessante da falha de Santo André é que ela é visível. Este enrugamento que você vê na crosta é justamente produto do quê? Do atrito das placas. Mas aqui nós não temos grandes manifestações vulcânicas, nós não temos a formação de uma grande cordilheira, portanto isso é até chamado de um limite conservativo. Então esse é o caso da falha de Santo André. Pressão aqui fica acumulada, quando liberada, temos grandes terremotos. Mostre, esse foi o terremoto, só um pequeno exemplo, foi o terremoto que atingiu no início do século XX a cidade de São Francisco. Esse terremoto ficou conhecido como Big On. E uma grande manifestação dessa pode ocorrer novamente também. Ótimo. Vamos a outro exemplo de movimento? No centro dos oceanos, as placas estão em afastamento, um processo também conhecido como adução. Quando estas placas se afastam, facilita a subida do material magmático. Então, no centro do Oceano Atlântico, situação que observamos também no Índico, no Pacífico, nós temos grandes manifestações vulcânicas que expandem o assoalho oceânico e parte desse material acumulado dá origem a uma cordilheira no centro dos oceanos. Em alguns lugares, essa cordilheira, ela forma, quando cartografada, veja, a figura de uma verdadeira espinha dorsal. Até por isso que essa cordilheira é conhecida como dorsal atlântica, ou cordilheira do meio do Atlântico. Essa cordilheira, em grande parte, está coberta pelas águas dos oceanos, mas em alguns lugares ela já aflora, dando origem a ilhas. É o caso de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha nada mais é do que a ponta dessa grande cordilheira submersa no centro do Oceano Atlântico. Nós temos outros exemplos, que é o caso do complexo de Trindade e Martin Vaz, ilhas também oceânicas que pertencem ao Brasil. É o caso também da Ilha da Madeira. A Islândia, né, corresponde a um aparecimento dessa estrutura no fundo dos oceanos. Vamos ao próximo movimento? Também nós temos lugares onde as placas colidem e provocam grandes dobramentos. É o caso da colisão da placa indo-australiana com a placa euro-asiático. Dessa colisão, o que nasceu? A grande dobra correspondente ao Himalaia. Mostra pra gente. Aqui nós temos o Himalaia com a famosa formação do Everest. Esta estrutura toda ela ainda cresce. Devido à colisão, né, ela cresce. Então corresponde a um dobramento moderno. Essa movimentação horizontal é a orogênese. Então nós temos aqui uma formação orogênica moderna. Muito bem. Vamos ao último movimento. E existem lugares que, além da colisão, acontece uma coisa um pouco mais complexa. Uma placa passa por cima da outra. Esse é um movimento conhecido como subducção. Esse é o caso do Japão, é o caso também do Chile. Olhando essa figura dá até medo, né? Vejam o seguinte, aqui está o mapa do Japão, nosso conhecido, mas veja o que acontece embaixo. Veja, as placas tectônicas passam uma por cima da outra. Por isso que aqui acumula, né, muita pressão, muita tensão, e daí nós temos terremotos muito fortes. Nós temos a criação de fossas oceânicas nessa região e, por consequência, também tsunamis. Voltamos ao mapa. Então, a movimentação das placas ocasionou a separação dos continentes que ainda se movem, mas nós temos alguns movimentos principais em função disso. Então eu lhe mostrei o fato aqui do atrito, lá na Califórnia, o afastamento no centro dos oceanos, dando origem às dorsais, a colisão, a obducção, provocando dobras, que é o caso do Himalaia, e o caso japonês e chileno, onde nós temos então a chamada subducção. Muito bem, então as placas se movimentam horizontalmente, orogênese, e nós temos esses diferentes tipos de atrito. Ok, vamos lembrar uma última coisa? Mostre a última tela aí. Esse é o continente Pangeia, que existiu até o período dos dinossauros, até a era Mesozoica. Muito bem, daí nós tivemos uma primeira divisão dando origem à Laurásia e Gondwana, e os continentes migraram até as
estruturas atuais, até a atual disposição, né, dos continentes. Você ficar decorando qual parte formou que pedaço, né, dos continentes hoje é um pouco chato, mas tem um macetinho que talvez lhe ajude. Note o seguinte, ó, Laurásia, Ásia, então hemisfério norte. Laurásia deu origem principalmente à Ásia, Europa e América do Norte. Ok. E Gondwana, onde nós estamos, com destaque para a África e a América do Sul. Ok. Então, passamos aí pela teoria de Wegener, os principais movimentos geológicos, né, e algumas ocorrências importantes com a formação de cordilheiras, dorsais e tudo mais. Vamos ver como é que isso pode aparecer numa prova? Vamos lá. Primeiro exemplo. Esse é um teste bacana do Enem, direcionado justamente para a teoria de Wegener, para a movimentação dos continentes. Mas o Enem, você sabe que ele tenta fugir muito da decoreba. Então ele vai cobrar o processo. Você sabe que os continentes se movem pelas correntes de convecção, você tem dobras, você tem falhas, muito bem. Como que isso aparece numa questão do Enem? Dá uma espiada aí no enunciado. O continente africano há muito tempo desafia geólogos porque toda a sua metade meridional, aquela que fica ao sul, ergue-se a mais de 1000 metros sobre o nível do mar. Uma equipe de pesquisadores apresentou uma solução desse desafio, sugerindo a existência de um esguicho de lava subterrâneo, empurrando o planalto africano para cima e para baixo. Em geral, as correntes de convecção do manto impulsionam as placas na horizontal. Existem excepcionais lugares onde as correntes de convecção farão isso, empurrando as placas para cima e para baixo. Já observamos que quando na horizontal, orogênese. Quando na vertical, isso é considerado epirogênese. Muito bem. Então, o enunciado dá conta disso, né? Que geólogos acreditam que existe esse esguicho que faz a África subir e descer. Sobre isso, vamos lá. Considere a formação do relevo terrestre. É correto, com base no texto, que a solução proposta é a hipótese do esguicho. Improvável, porque as formas do relevo terrestre não se modificam há milhões de anos. Opa, as formas do relevo terrestre estão em constante alteração. As movimentações internas das correntes de convecção movimentam as placas, aí você pode ter dobras, falhas, tudo mais. Uma vez o relevo formado pela dobra, pelo vulcão, aí entram em atuação os agentes externos, a chuva, o vento. Então, alternativa A, errada. B, pouco fundamentada, pois as forças externas, como a chuva e o vento, são responsáveis pelas formas de relevo? Não. As formas de relevo têm origem interna, movimentação das placas, devido às correntes de convecção, e depois a erosão externa. Falso B. C. Plausível. Sim, é plausível, é possível, pois as formas de relevo resultam da ação de forças internas e externas, sendo importante avaliar os movimentos mais profundos do interior da Terra. É isso mesmo. É o que vínhamos comentando. Alternativa C. Pode marcar a correta aí. Só vamos comentar rapidinho as duas últimas. Plausível? Opa, é plausível. Pois a mesma justificativa foi comprovada? Não. O texto dá conta de que existe uma hipótese. E a última, injustificável, porque os movimentos mais profundos do interior da Terra não interferem nos acidentes geográficos? Interferem. Os movimentos mais profundos ocasionam aqui dobras, terremotos, tsunamis e tudo mais. Ok, matamos o primeiro, C. Vamos para o próximo. Nesse teste, você tem dois esquemas aí mostrando camadas de sedimentos. Então veja, o esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico, um dos componentes do Mesozoico, onde os dinossauros viveram. As rochas que se encontram esses fósseis são, observe um pouquinho a figura, você tem camadas onde aparecem diferentes tipos de fósseis. Sobre isso, mostre as alternativas. Esse tipo de rocha em camadas e tal, elas são magmáticas? Não. Você está vendo camadas de sedimentos que apresentam fósseis. As rochas magmáticas são vulcânicas, então elas não contêm fósseis a princípio. Sedimentares, pode ser, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos? Isso mesmo, marca essa alternativa, é a resposta. Ok. Só um detalhezinho, litificados, dentro da geologia, existe uma divisão que é a litologia. A litologia estuda especificamente
as rochas. Então, quando você tem a lava de um vulcão resfriando e enrijecendo, quando você tem sedimentos compactando e dando origem a uma rocha sedimentar, esse é um processo de litificação. Então, esses sedimentos foram litificados, tornados rocha. Ok, vamos rapidamente ver os demais. Magmáticos, já vimos que não são, porque os magmáticos são rochas de vulcão. Sedimentares, opa, pode ser. Já que a cada camada cada uma das camadas encontradas, uma figura simboliza um evento de erosão. Não, as camadas mostram eventos de deposição, eventos de sedimentação e não erosão, porque se o amigo tem erosão, saem, né, os sedimentos. Metamórficas? Não, porque rochas metamórficas são rochas que sofreram metamorfose, elas foram transformadas. Como que uma rocha pode ser transformada em outra? Você pega uma rocha já existente, pré-existente, e expõe essa rocha à variação de pressão e temperatura. Ela vai sofrer modificações físicas e químicas, se transformando em outra rocha. Então, segunda questão, alternativa B. Vamos fechar nossa última questão. Vamos lá, a próxima. Nessa questão, você tem uma coisa curiosa, né? O mapa mundi, que nós sabemos que forma um quebra-cabeça, que você sabe que a crosta é dividida em placas, isso ocasionou a divisão e a separação dos continentes. No mapa é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande porte que não voam. O avestruz, a ema, território brasileiro, e o emu. Muito bem. Por que nós temos essa situação? O Wegener mostrou que estes animais tiveram um berço em comum. Além, né, eu comentava com vocês, a floresta do Congo, que é parecida com a Amazônia, a savana, que é parecida com o Cerrado. Então, o crocodilo, parecido com o jacaré. Né? Então, aqui você tem a situação, avestruz, ema e emu. O que explica essa separação de animais tão semelhantes? Mostre as alternativas. Há evidências mostrando que essas aves, que podem ser originárias de um mesmo ancestral, sejam, portanto, parentes, considerando que, de fato, tal parentesco ocorra, uma explicação possível para a separação geográfica dessas aves, como mostrada no mapa, poderia ser a grande atividade vulcânica ocorrida há milhões de anos que eliminou essas aves no hemisfério norte? Não, né? Porque nós realmente tivemos, na época dos dinossauros, uma grande manifestação vulcânica, mas ela pode ser vista em todos os continentes e não eliminou, né, estas aves. Na origem da vida, essas aves eram capazes de voar, o que permitiu que atravessassem águas oceânicas ocupando vários continentes? É um pouco de exagero, né? Você já imaginou um avestruz voando e atravessando os oceanos? E por que ele pararia de voar? Ele não deixaria de evoluir, né? Hoje seria um animal fantástico. Esses animais, na sua característica, não voavam, né? Vamos adiante. O ser humano, em seus deslocamentos, transportou essas aves. Eu vou parar de ler esse negócio. Você já imaginou isso? Os homens migrando e carregando avestruz, ema, né? De tudo que você já estudou. Você viu isso? Nossos ancestrais carregando avestruz? Não. O afastamento das massas continentais, formadas pela ruptura de um único continente, Pangeia, dispersou essas aves que habitavam ambientes adjacentes, ambientes próximos? Isso. Tiveram um berço em comum, Pangeia dividiu e migrou, levando essas espécies. É isso, assinale, alternativa D. E a última, a existência de períodos glaciais muito rigorosos no hemisfério norte que provocou gradativo deslocamento para o sul? Não. Né? Quando tivemos glaciações, elas atingiram também, podemos dizer, o planeta todo, em algumas áreas mais concentradas, mas podemos dizer no planeta todo. Então, nessa terceira questão, fechamos aí a alternativa D. Muito bem, então nessa aula o que fizemos? Conversamos um pouquinho sobre geologia, dando uma atenção à teoria de Wegener, muito esperada nas provas, em função do seu centenário. Se aparecer alguma coisa aí na sua futura prova do Enem, tratando um pouco de geologia, dos movimentos em especial tectônicos que formam o relevo, também demos uma conferida e fechamos aí 3 testes importantes. Beleza. Que seja proveitoso, boa prova para você e até mais. Valeu, professor Alexandre! E para você fica a dica, continue revisando as aulas aqui mesmo no site do Estadão. O importante é você se sentir seguro e confiante. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu volto com mais 4 super aulas. Até lá!